É o seguinte, mundo real. A educação tem que ser a educação do mundo real. O que isso significa? Desde o momento que eu cheguei na Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, eu venho falando isso. Educação do mundo real. A educação da sala de aula, ela não pode estar desconectada com a educação do mundo real. Aquilo que acontece fora da sala de aula. Hoje, o nível de informação que as crianças têm, que as crianças chegam no espaço de aprendizado, é muito maior que no passado. Independente da classe social, é muita informação. E essa informação precisa ser articulada com o professor. A criança tem acesso a múltiplas possibilidades de informação. Isso faz com que, quando o professor dá uma aula, ministra seu conteúdo e fala conectado o assunto com a realidade, isso faz mais sentido e significado para a criança. Quando ele dá uma aula, e aquela aula mais tradicional, que só é uma aula a gente chama de monólogo, né? A criança sentada, o cidadão lá falando, e ele não contextualizando, não dando exemplos práticos, a criança fica se perguntando, para que isso? Se tudo está no celular, se tudo está no YouTube, se tudo está na internet. Então, a educação do mundo real precisa estar conectada com a prática. Eu dou sempre um exemplo, né, dizendo o seguinte, quando eu aprendi ditongo, dígrafo na minha vida, transformou a minha vida. A grande pergunta é, e hoje em dia? Hoje em dia está tudo na internet. Um professor, para dar uma aula sobre isso, ele tem que fazer associações com a realidade prática do estudante, com a comunidade que ele está. Se ele fizer isso dessa forma, a sua aula, como diria Paulo Freire, vai fazer sentido e significado. O desafio do professor hoje é saber responder aquela pergunta que todos nós fazíamos quando estávamos nos bancos escolares. Professor, para que isso? Eu vou usar quando? Como é que o professor respondia isso? No futuro você vai precisar, no futuro você vai usar. Mas naquela época a gente tem que lembrar que não tinha internet. E a única fonte de conhecimento era o professor e o livro. Hoje, a fonte de conhecimento ela está no mundo da internet. Com 2 cliques o cidadão tem acesso ao conteúdo. Então, a pergunta hoje é mais difícil, né? Para que eu vou usar isso? Se o professor fizer as suas conexões alinhada à realidade prática do estudante, a partir da metodologia de projeto, ou seja, criando possibilidades para que ele veja que aquilo que ele está aprendendo tem aplicabilidade. E eu não quero dizer que tudo que a gente estuda tem que ter aplicabilidade no aqui e no agora. Não é isso que eu estou fazendo, a gente aprende para bagagem, né? Bagagem futura, não tenha dúvida. Só tem um detalhe, quando o professor faz isso, a aula fica mais leve, a aula fica melhor, porque a nossa vida é do pegar, é do fazer. E se a aula for do pegar e do fazer, ela vai fazer mais sentido. E aí o estudante vai entender que a aula e a escola, elas são atraentes. Vale a pena ficar lá. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração.